Faz um pouquinho de tempo. Eu assisti a gravação do encontro da semana passada. Nossa, maravilhoso. Ai, que bom. Adorei. Ai, que coisa boa. Eu me divirto, só sei que pelo menos eu gosto, eu me divirto pra caramba. Ah, muito bom. Que coisa boa. Ótimo. Muito bom. Obrigada. Sandra? Sandra está sem som. Eu não escuto a Sandra. O que será que aconteceu? Opa, agora sim, Sandra nos abandonou. Diz aí, Sandra. Cadê? Não, a gente não te escuta. Sandra está sem som. Sandra? Acho que ela está tentando ligar o microfone, é isso, Sandra? A Isabel também não é Porto Alegre, né, Isabel? É Canoas? A Isabel. Isabel. Oi, Pro. Eu sou de Gravataí. Gravataí. Dá para ver como nós somos aqui, ó. A variação. Ricardo, eu não sei onde que está. A Lari no Rio de Janeiro, as Gurias em Bento, ó, Gravataí, Porto Alegre, olha só. A Lilian é de Maringá, que não veio, que não está hoje ainda. Ah, tá, e o Ricardo de Porto, beleza. Então tá, se depois a Sandra conseguir conexão, se conseguir ligar o microfone, depois tu nos responde, ou responde no chat, tá? Beleza. Então tá, vamos começar a nossa atividade, então? Vamos. Ó, normalmente, então, Guria, Sandra e Juliana, a gente vai fazendo assim, a gente vai lendo, se alguém tiver alguma coisa para comentar, a gente interrompe a leitura e vai comentando, tá? Eu sempre interrompo, eu deixo terminar um parágrafo, normalmente, e vou comentando. Mas se tiverem comentários para fazer, por favor, tá? Vão fazendo também. Maravilha. Quem é que gostaria de começar lendo hoje? Para variar, ninguém se habilita, vai a Giane. Beleza. Vamos lá, se alguém quiser, só levantar a mão, que acho que eu passo a palavra. Então, a gente parou ali na página 2, tá? Para as gurias acharem. É o segundo parágrafo. Ali começa em um terceiro estágio. Todo mundo se achou? Tá. Em um terceiro estágio, aparecem as primeiras operações, mas as chamamos de operações concretas, devido ao fato de que elas operam com objetos, e ainda não sobre hipóteses expressadas verbalmente. Por exemplo, as operações de classificação, ordenamento, a construção da ideia de número, operações espaciais e temporais e todas as operações fundamentais da lógica elementar, de classes e relações, da matemática elementar, da geometria elementar e até da física elementar. Isso, sim, é uma coisa bem significativa, porque quando a gente fala dos nomes dos estádios, eles têm uma lógica, né? Os nomes não saem assim de que, vou batizar, né? O Piaget não pensou assim, vou batizar com qualquer nome, né? Que seja bonito. Não, existe uma lógica, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Então, no operatório concreto, que seria o terceiro, o que Piaget... lá está o Ricardo, que tem um gatinho lá atrás. O Ricardo e o gato estão vindo lá. Então, que é operatório concreto, porque já são realizadas operações, lembrando, né, o encontro da semana passada, que são operações, ou seja, ações realizadas mentalmente,
onde a criança já é capaz de ter a reversibilidade do pensamento, mas é tudo ainda sobre objetos que têm existência concreta, não ainda sobre hipóteses. Lembrando reversibilidade do pensamento, eu não comentei semana passada, a gente tinha comentado lá no outro texto, mas como a maioria das pessoas que está aqui não estava lá no grupo, estava a Lara e estava a Natália e a Giane, mas as demais pessoas não estavam. A diferença entre reversibilidade da ação e reversibilidade do pensamento, que não fica muito claro nas traduções. Por quê? Em francês, existem dois termos diferentes, renversabilité e reversibilité. E aí, o que acontece? Os dois termos em francês, que são diferentes, foram traduzidos ambos como reversibilidade. Na falta de uma palavra, os tradutores primeiros, né? Os primeiros traduziram ambas as palavras como reversibilidade, mas são duas coisas diferentes. Renversabilité, eu vou escrever aqui, tá? Só os acentos do francês, que são diferentes, bem diferentes do português. Então, eu vou deixar sem acento. Renversabilité e reversibilité. São duas coisas diferentes em francês, tá? Só que na falta de palavra melhor, as pessoas traduziram como reversibilidade. Só que o primeiro termo refere-se a uma coisa que eu chamo de reversibilidade na ação. É desfazer a ação, não em pensamento, o primeiro termo. Renversabilité é desfazer a ação concretamente, que é o que a criança faz lá no pré-operatório. A gente dá objetos para ela tem 3 maçãs, a gente acrescenta mais 4 maçãs, e ela pega essas maçãs para fazer uma soma. Ela tem que manipular concretamente. Então, ela junta essas maçãs, ela tira as maçãs do grupo, coloca, né, soma, subtrai na ação concreta, manipulando o objeto, né? Então, ela reverte, ela coloca, adiciona e subtrai, porém, na ação da manipulação do objeto. Então, isso Piaget chamou de renversabilité, então a gente pode chamar de reversibilidade na ação. Então, é bem importante a gente falar de reversibilidade, quando a gente fala de reversibilidade operatória, de chamar de reversibilidade do pensamento. Vocês vão ver que nas traduções, em geral, só aparece reversibilidade. Mas como é importante a gente dizer que é reversibilidade operatória ou do pensamento, por esse probleminha na tradução, para não confundir, né, com aquela outra que é na ação. Mas é por um problema de tradução, gente, tá? Porque no francês não há esse problema. Há esse problema no português. Então, aquilo que a gente chama de reversibilidade, lembrando, então, é bom colocar reversibilidade do pensamento, que é quando a criança consegue inverter mentalmente uma operação e voltar ao ponto de partida não modificado, né? Quando ela consegue fazer na cabecinha dela essa inversão sem precisar manipular o objeto, né? Então, quando ela consegue antecipar, por exemplo, que nos 2 copos tem o mesmo, esses copos são diferentes, mas tem o mesmo tanto de água nos 2, porque antes tinha o mesmo tanto, a gente não acrescentou nem tirou nada. Ou ela sabe que se colocar de volta no copo anterior, fica o mesmo tanto. Ou seja, ela consegue fazer isso na cabecinha dela, sem precisar colocar de volta no copo, fisicamente falando, né? Então, é bem importante a gente diferenciar, porque o que marca o ingresso no operatório concreto é essa reversibilidade do pensamento. É quando o cara consegue fazer essas ações interiorizadas dentro da cabeça dele, né? Então, a gente tem, pelas provas piagetianas, o Ricardo, eu acho que o Ricardo está fazendo a disciplina do Fernando de aprendizagem, disciplina nova, mais alguém? Acho que é só o Ricardo. Eu vou dar uma aula no dia 31,
para tratar do método clínico, né? E aí a gente faz nos experimentos para ver como é que a criança mostra, e é muito fácil a gente ver, depois que a gente se acostuma, é muito fácil saber que ela está operando mentalmente, né? Então, na escola é muito comum, eu me lembro assim, de fazer muitas observações com relação a isso, de a professora dizer, é o nascimento, tá, que é na quinta, que é muito comum a gente ouvir a prof dizendo, nos anos iniciais, dizendo, agora vamos tirar o material concreto para a criança agora abstrair. Na verdade, quando a criança já tem a reversibilidade do pensamento, ela vai abandonar esse material concreto, porque ela já consegue fazer na cabecinha dela, quando ela descobre essa mágica, né, que ela tem essa calculadora dentro da cabeça e não precisa ter o material concreto. Por outro lado, se a gente tira aquele material que ela vai manipular, a gente está fazendo justamente ao contrário. A gente está dificultando esse processo dela, né? Então, por querer ajudar as crianças, às vezes as professoras antecipam esse processo. Natália, tu verifica com as tuas crianças, lá no laboratório de aprendizagem, tu consegue observar isso nas crianças, de ter acontecido com os teus colegas? Desculpa, prof, que não... repete essa a coisa pergunta. de ver as profs dizendo assim, não, agora as crianças têm que parar de usar o material concreto, porque agora elas têm que abstrair. Sabe, prof, que surgiu, foi na semana passada, uma conversa no grupo de educação especial dos professores, eles falando que, mas na minha sala eu só trabalho aplicativo, né? Só trabalho aplicativo. Então, tu vai trabalhar aplicativo, mas tu também vai trabalhar material concreto de pegar na mão. Uma coisa não impede a outra, sabe? E ainda mais com os pequenos, né? E os pequenos, eles precisam pegar a pecinha para contar na mão, ser táteis, sabe? Não que o aplicativo não vá conseguir ajudar tanto quanto, mas eles ainda precisam separar, fazer essas situações. O pré-operatório precisa o tempo inteiro, né? E eu acho que uma coisa não impede a outra, né? Não impede a outra. Tu pode trabalhar com aplicativos e concretos. Exatamente, uma coisa não substitui a outra, com certeza. Então, assim, uma coisa no pré-operatório, para tudo a criança precisa manipular concretamente. Então, por que se eu digo que ela já não precisa do tempo inteiro da manipulação concreta do material no operatório concreto, é que ela consegue já realizar operações dentro da cabecinha relativos a coisas que tenham existência concreta. Porém, isso não quer dizer que no operatório concreto e no operatório formal a gente não precise de manipulação de objetos. Não é isso, né? A gente, no momento que a gente construiu uma determinada operação, aí a gente se livra daquele material concreto. Porém, quando a gente está na construção de uma nova operação, ou quando a gente está diante de um conteúdo novo, a gente continua precisando do material concreto, independente de ser operatório concreto ou operatório formal. Por exemplo, gente, isso aqui é pedaços de computador. O Bruno tem a mesa dele aqui do meu lado. Aí ele espalha as coisas dele. Aqui uma pessoa deixou um note para ele dar uma olhada. Então ele está desmanchando 2 notes aqui montando. Mas então, assim, imagina essa área aqui, tipo, para mim, isso aqui é grego, tá? Isso aqui, se não tiver um material concreto, eu não entendo isso aqui. Bruno, me explica teoricamente essas coisas de computador aqui, e as placas, e isso, aquilo, mas, como é algo que para mim é novidade, ou seja, eu não entendo disso, eu não sou alfabetizada na área, eu preciso desse material concreto. Então, a gente vai largando o material concreto, vai se tornando capaz de realizar as operações mentalmente, no momento em que a gente vai construindo essas operações, ou no momento que aquele conteúdo não é um conteúdo novo para a gente, né? Então, caso contrário, a gente vai precisar continuar trabalhando com material concreto, né? E a coisa do aplicativo que a Natália estava falando,
de qualquer maneira, é sempre uma representação, né, Natália? Por mais que as coisas sejam mais simples, elas são representativas. É uma representação da realidade. Então, representar a realidade faz sentido quando... Exatamente, Ricardo. Então, assim, é sempre esse apoio do concreto, a gente precisa sempre ter uma novidade. E mesmo assim, quando ela fala do aplicativo, no aplicativo são representações do mundo, não é o mundo físico, né? Então, são representações desse mundo físico. Então, a gente precisa, depois de um momento que eu conseguir dar conta desse mundo físico, bacana, a gente vai para a representação. Mas uma coisa não substitui a outra, de jeito nenhum. E também, assim, para a questão da construção do número, né? Classificar e seriar com brinquedo, com recursos, é o que eu mais uso, assim, né, com as crianças. Foi na primeira parte do grupo, eu tinha relatado para as profs que eu tenho crianças especiais, né? Esse período de atividades remotas é um desafio, né? Então, como é que tu vai conseguir ajudar quem tu não conhece? Ainda mais especial, porque eles não têm tanta autonomia, né, para conseguir se organizar e poder lidar. Então, eu acabei me inspirando no Piaget e fazendo um teste bem similar, que era pedir que eles pegassem vários elementos e classificassem e depois criassem uma seriação. Então, tu acaba simplificando tudo aquilo que o Piaget faz, um pedacinho bem pequenininho para a gente ter uma noção de como é que tá essa noção, né, da construção do número. Mas é um desafio. Desafio fazer tudo isso à distância, nossa, bem desafiante. Mais alguma coisa sobre esse tópico? O ábaco, aquele que a gente trabalha no magistério, que as professoras explicam ali na didática da matemática, vem da origem ali da teoria de Piaget. Não, o ábaco já existia muito antes. Eu não sei se o pessoal aqui da matemática consegue me dizer desde quando que existe o ábaco, mas ele é antigo pra caramba. Só sei que é antiquíssimo. Mais antigo. Mas ele é utilizado até hoje, eu acho, no ensino fundamental, né? Ah, sim, com certeza. Sim, ele é utilizado, sim. Mas ele é antigo, tá? Mas ele é antigo pra caramba. Mas, segundo o Google, desculpa, eu ia dizer que segundo o Google foi inventado na Mesopotâmia. Meu Deus! É antigo. É tipo uma máquina calculadora, né? Nossa, é muito... Tem pessoal que é treinado que faz isso usa muito rapidamente, né? Muito louco, muito bacana. Mas é uma forma, então, é uma forma mais concreta, que não é representativo, né? Então, assim, quanto mais concreto for no início, mais vai ajudar a gente chegar no representativo. O problema é que muitas vezes a gente trabalha só no representativo sem entender o que ele significa. Então, por exemplo, eu estou ali com os numerais, mas o que os numerais significam? De repente a criança sabe o nome daquele desenho, sabe que aquele desenho, o nome daquele desenho é 2. Tá, mas o que é 2? Né? Ou este desenho é 5. E às vezes os pais se iludem, né? Não, a criança já está sabendo todos os números. Sabe o nome do desenho. Aquele desenho se chama 5, aquele desenho se chama 7. Mas não significa ter a noção de número. É como quando a criança também sabe o nome das letras e os pais também dizem, já sabe ler. Que são coisas bastante diferentes, né? Mas por enquanto, assim, aquele desenho, o que é uma coisa da representação, do plano da representação, que não significa nada se a criança não tiver a noção de número ainda. São dois planos diferentes. Certo. Então, vou seguir. Finalmente, no quarto estágio, essas operações são ultrapassadas à medida em que a criança alcança o nível que chamo de operações formais, ou hipotético-dedutivas. Isto ela agora pode raciocinar com hipóteses e não só com objetos.
Ela constrói novas operações, operações de lógica proposicional, e não simplesmente as operações de classes, relações e números. Ela atinge novas estruturas que são, de um lado, combinatórias, correspondentes ao que os matemáticos chamam de redes, lattices. Acho que a origem, como é que é? Se fosse o professor Fernando, já diria que isso é do latim, que significa tal coisa. Mas eu não estudei latim. Estava assistindo a última aula, reassistindo a última aula, e ele casualmente estava citando isso, latim. Por outro lado, atingem grupos mais complicados de estruturas, ao nível de operações concretas. As operações aplicam-se a uma circunvizinhança imediata. Por exemplo, a classificação por inclusões sucessivas. No nível combinatório, entretanto, os grupos são muito mais móveis. Estes, então, são os 4 estágios que identificamos, cuja formação tentaremos agora explicar. Então, este texto aqui, como eu disse no encontro anterior, ainda está usando o termo estágio, porque ele é uma tradução antiga, tá? Que a gente está optando atualmente por usar o termo que seria correto em francês, que é estádio, embora a gente veja na maioria da literatura ainda o termo estágio, mas o termo correto, a tradução seria estádio. Bom, agora a gente vai à explicação da como é que surge, como é que acontece, qual é o fator que explica essa mudança. É o meio, é a pressão do meio sobre o sujeito? Ou é algo que vem com ele? Ou às vezes é o meio, às vezes é a hereditariedade? O que explica toda essa transformação? Porque a criança que nasceu com meia dúzia de reflexos, como é que ela se transforma tanto para chegar a tudo isso, a essa capacidade formal de pensamento? O que acontece com ela? O que acontece com o sujeito humano que, nascendo com tão poucos recursos, consegue progredir tanto ao longo da sua vida, que na adolescência ele é capaz, então, de construir toda essa capacidade? Então, em média, aos 12, 13 anos, né? Em média, lembrando que tem os sujeitos, por exemplo, lá da Natália ou da Marilene, que provavelmente muitos não chegam a ser operatório formais, né, Natália? Os teus são adolescentes e não são operatório formais. Tem uma que está estudando para físio, para passar na URGS. Alguns dependendo da situação. Mas será que são capazes de pensar teoricamente? Bom, não necessariamente, né? Não, é que depende da deficiência, né? Sim. Se é motora, se é física, se é autista, né? Às vezes não... Eles têm alguma limitação, mas não necessariamente na parte cognitiva, né? Entendi, tá. Não, eu pensei que tu tem esses que têm dificuldade cognitiva. Não, tá. prof, eu não trabalho no laboratório de aprendizagem. Tá. Eu trabalho na sala de recursos. Então tá, eu te inverti. Confundiu. Não, é por isso que eu pego, às vezes, crianças que não são só na parte intelectual. Tá, entendi. Posso falar? A Marilene? Sim, claro. Na minha experiência, né, com pessoas com T21, trissomia 21, né, e autistas, assim, eu não peguei ainda ninguém que estivesse no estágio mais avançados. Pré-operatório, acaba ficando, sabe? Operatório concreto, e tem bastante dificuldade. Tem uma psicopedagoga que tem escrito bastante, assim, sobre algumas pessoas com síndrome de Down que já atingiram estágios mais avançados, mas eu não tive essa experiência ainda, sabe? Uhum. E eu trabalho com jovens e adultos, né, com deficiência intelectual e autismo. A Marilene tem um trabalho bem legal, ela agora com a pandemia ficou prejudicada, mas ela tem um trabalho bem legal com T21, e o espaço dela é T21, que trabalha com síndrome de Down, e ela tinha um curso bem bacana de fotografia, bem legal, sabe? Então, e o outro era de cabeleireiro, né? Isso. E um trabalho bem bacana. Fotografia a gente continua online, né, Tânia? Fotografia, culinária,
a gente está conseguindo fazer online, e agora dança com um propósito mais de, né, trabalho de corpo, mas a fotografia tinha uma intenção, tem ainda, né, mas agora na pandemia não está dando para fazer coberturas de eventos, deles também tentarem uma profissão através da fotografia, né? Pois é. Mas não está dando ainda. Por que eu perguntei isso? Para lembrar que a gente tem estes estádios, a gente tem as médias de idade em que eles ocorrem, mas lembrando que a idade não é suficiente para a gente identificar o estádio em que o sujeito se encontra, tá? Então, porque existem muitos fatores para a gente considerar em que estágio alguém se encontra. A idade não é um fator suficiente para a gente saber, mas na literatura há bastante confusão com relação a isso. Inclusive, a escola, ela é organizada tomando como princípio que os sujeitos com determinada idade já teriam determinada forma de pensamento. Então, a escola, ela é organizada completamente, a nossa escola é organizada completamente em função de tempo, né? Completou tal idade até tal dia, no dia seguinte já não entra, ou seja, o único critério da organização escolar é o tempo. Claro que daí entra a questão administrativa, mas quando a gente lê a justificativa, por que é organizado dessa maneira, a justificativa coloca vários fatores cognitivos que não tem nada a ver, né? Supondo que todos os sujeitos com uma determinada idade pensariam de uma determinada forma. Então, se fosse assim, nossa, seria, enfim, é uma coisa mágica, né? Porque, segundo a legislação, sim, quando o cara completa 10 anos, pode andar no banco da frente do carro. Quando o cara completa 18 anos, ele já pode fazer sua carteira de motorista, ele pode dirigir, ele pode se deslocar dentro do país sem necessidade de permissão. Enfim, existem questões que são legais, que são organizadas pela faixa etária, mas não o desenvolvimento intelectual, né? Então, não é porque a gente tem essas médias de idade que a gente vai acreditar que os sujeitos naquela idade têm determinadas características necessariamente, senão não precisaria de psicopedagogia de jeito nenhum, né? Não precisaria, porque, nossa... Ou então, para que sala de aula, né? Porque os caras, como eu já ouvi alguém dizendo, que por que as crianças, em geral, se alfabetizam lá por outubro, setembro, outubro? É que é a época da primavera, assim que as plantas desabrocham, as crianças também desabrocham. Então, se fosse assim a vida, né? Quando a gente chega numa determinada idade e desabrocha, não precisaria de escola, né? Então, não haveria necessidade de toda essa organização. Então, o tempo, ele é necessário, sim, mas ele não é uma condição suficiente, tá? Mas é bastante comum a gente cair para essa explicação como se o tempo fosse o suficiente. Ele é importante, a passagem do tempo, ela é importante, mas ela não é suficiente, né, para a gente determinar o estágio em que alguém se encontra. Bem, prof, deixa eu fazer um comentário. Eu estava ontem visitando o padrinho da minha filha, e ele tem um filhinho pequeno, o Otávio, com 9 para 10 meses. E um outro amigo meu, que é vizinho dele, tem uma filha que tem diferença de dias de nascimento, assim, né? Ela está também com 9 para 10 meses. E, teoricamente, nessa fase, ambas já deveriam ter se desenvolvido ao ponto de conseguir descobrir o objeto escondido, né? Tu pegar o objeto, esconder e aí procurar. E como eu vou apresentar a parte do trabalho do professor Fernando Becker, é bem esse período, eu fui lá brincar de fazer experimentações com as crianças deles. E aí o Otávio já procura. Tu tira o objeto da mão dele que estava brincando, interessado, coloca um pano em cima, coloca uma almofada, ele tira a almofada para pegar o objeto. E a Ana Cláudia não. A Ana Cláudia, com diferença de dias, ela ainda não. Tu tira o objeto e coloca um pano em cima, ela passa a pegar o pano, né? Ou seja, ela troca o objeto de interesse.
Ela não está procurando o objeto embaixo, ela pega o pano e fica entretida do pano, brincando com o pano, né? Inclusive, eu pedi para eles fazerem 2 gravaçõezinhas, quero ver se eu levo para aula, para mostrar, para fazer o comparativo. Tu filmaste? Assim, não, eu não filmei na hora, não filmei, mas eu pedi para eles filmarem, eles ficaram de filmar para mim. E é engraçado porque, assim, são 2 crianças que estão em ambientes, obviamente, que não são iguais, são famílias diferentes, mas economicamente, estruturalmente falando, assim, em termos de as 2 são pedagogas, tal, então, assim, as 2 crianças são muito, têm um meio, teoricamente, muito ricos, né? E mesmo assim, elas estão ainda em momentos diferentes de desenvolvimento cognitivo, das estruturas cognitivas, né? Para mostrar essa... É bem bom. É claro que, assim, como tu tá lendo ali o nascimento, e isso é bem detalhado, né? Esse detalhamento no dia a dia, como que vai modificando. Daqui a pouco tu vai lá na semana que vem e ela já mudou, né? Mas esse detalhamento, assim, preciso, que são coisas que, em geral, a gente nem presta atenção, a não ser que a gente tenha uma teoria por trás, e aí a gente começa a querer observar esses comportamentos e enxerga, é uma riqueza muito grande, é uma minúcia muito grande o que muda de um dia para o outro. E aí tem uma besteira, assim, né, que é, depois que o pai da Ana Cláudia foi embora, a gente continuou conversando, e aí a mãe do Otávio comentou que ela fazia uma brincadeira com o Otávio, mas era para desenvolver a coluna, né? Ela botava muito o Otávio deitado de bruço e se distanciava um pouco e ficava chamando ele para ele levantar a cabeça, para fortalecer, porque o pediatra aconselhou e tal. E a Ana Cláudia não fez isso, não fizeram isso com a Ana Cláudia. Então, na hora que deu o estralo, eu disse, mas aqui, o Otávio, desde muito cedo, ele está desenvolvendo essa coisa da procura do som, de onde está a pessoa. Então, ele já foi estimulado de uma forma a desenvolver um pouco mais rápido, né? Eu me lembrei, bom, deixa que Não, bem interessante, Ricardo. O que tu está querendo dizer é que as condições socioeconômicas são parecidas, mas o ambiente é diferente. Sim. O ambiente desafiador é diferente. Exato. Tu traz apenas um exemplo, né? É um pequeno exemplo, mas já mostra, de repente, uma diferença nesse contexto. Enfim, é isso que explica? Não sabemos, mas há um detalhe, há uma diferença, há um desafio, né? É interessante. É que eu me lembrei que no livro do Piaget, o Piaget fala sobre o fato de um dos filhos ter feito ter formado as estruturas da junção das mãos, ter ajudado o desenvolvimento dele, né? Então, uma coisa tão simples que foi a criança ter juntado as mãos primeiro, desenvolver tão mais, né? Por causa de uma estrutura que ele construiu diferente das irmãs. Então, foi por isso que na hora eu fiz a associação. Porque quando a gente vê, assim, hoje em dia, a gente tem toda a pesquisa da neurociência e a gente consegue ter imagens do cérebro, é uma coisa muito bonita, assim, aquele emaranhado. Quando a criança nasce, tem uma certa quantidade de neurônios, que é bastante grande, no entanto, aqueles neurônios não estão, né, muito ligados entre si, existem poucas ligações neuronais que são dos reflexos. Então, a cada vez que a criança vai agindo, vão aumentando as sinapses. E quanto mais aumentam as sinapses, mais chances de assimilar mais coisas. E quanto mais coisas assimila, mais modifica a estrutura neuronal. Quanto mais modifica a estrutura neuronal, então, assim, isso é uma coisa muito louca, porque quanto mais aprende, mais chance de aprender. Quanto mais chance de aprender, mais aprende, e aí vai sendo esse círculo virtuoso, né? Então, assim, quanto mais uma pessoa sabe, ou seja, quanto mais sinapses ela tem, mais facilmente ela aprende. Então, vai acontecendo esse ciclo, de fato, né? Mas o que explica? Bom, há os diversos fatores aqui. São diversos os fatores, não é um só. Dizer, por exemplo, tu trouxeste o exemplo do ambiente desafiador. É um dos fatores. É um deles, né? Não explica tudo, mas ele é um dos fatores que promove o desenvolvimento. Hoje, quando na live que eu fiz com o João, hoje ao meio-dia, a gente também estava falando um pouquinho, assim, que
Nossa, durante a pandemia a gente viu alguns professores fazendo coisas, se superando, fazendo cópias dos materiais, levando nas casas das crianças, né, alguns pais buscando na escola, mas os que não iam buscar, algumas professoras indo levar nas casas, gente, se superando. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabendo, assim, que todo esse esforço é uma coisa, que bacana tudo isso. Mas, se a criança não tiver alguém que desafie a folhinha sozinha, não vai fazer muita coisa, né? O que é uma pena, assim, de ver tudo isso acontecendo. Porque se ela não tiver alguém que desafie, né? A folhinha sozinha, né? Não vai dar conta disso. Mas, voltamos? Voltamos. Que fatores podem ser invocados para explicar o desenvolvimento de um conjunto de estruturas para outras? Parece-me que há 4 fatores principais. O primeiro de todos, maturação, no sentido de Gesell, uma vez que esse desenvolvimento é uma continuação da embriogênese. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar nesse autor, que é Gesell. Né? Gesell é um autor antigo da psicologia. Já ouviste falar, Isabel? Não. É um autor bem antigo da psicologia, tanto que Piaget, lá bem no início dos estudos dele, já tomou as observações desse autor. São observações muito bem feitas. Gente, assim, o cara observou, obviamente ele tinha auxiliares de pesquisa para fazer isso, porque ele fez observação de milhares de crianças. Foram muitas crianças, e daí tem assim, tem um livro dele que se chama, na faculdade de educação tinha, não sei se continua tendo na biblioteca, A Criança de 2 Anos, A Criança de 2 Anos e 1 Mês, A Criança de 2 Anos e 2 Meses, então ele ia colocando assim, por idade, assim, muita observação, sabe, um trabalho muito minucioso. Então, é isso, ele faz a descrição das condutas em termos motores, de linguagem, não me lembro mais o quê, que ele vai descrevendo o comportamento. O que uma criança de 2 anos faz em termos de motricidade? O que ela tem em termos de linguagem? E daí ele lista o número de palavras que, em média, uma criança de 2 anos diz. O número de palavras que, em média, de uma criança de 2 anos e 1 mês. Uma criança de 2 anos e 2 meses. Uma criança de 2 anos e 3 meses. E assim vai, listando os comportamentos, a linguagem, as habilidades motoras, por diferença de meses. Gente, isso é um trabalho muito exaustivo. Então, é muito interessante. Então, ele faz essa listagem de condutas. Beleza, maravilhoso até aí. Porém, como é que ele explica essas mudanças de uma criança de 2 anos? Como é que ele explica essas mudanças da criança de quando ela tem 2 anos, para quando ela tem 2 anos e 1 mês, para quando ela tem 2 anos e 2 meses, e assim sucessivamente? Isso, Arnold, unicamente a passagem do tempo. Ele não considera fatores do ambiente, ele não considera a questão do ensino, ele considera unicamente a maturação, ou seja, como passagem do tempo. Ou seja, o único fator é a passagem do tempo. Tá, mas se a criança completou aquela idade e não tem aquele comportamento, se a explicação é o tempo, o que ele diria a respeito? Já que, né, ele considera como fator explicativo para a mudança da conduta, ele considera a passagem do tempo. Se passou o tempo e aquela criança não atingiu aquele comportamento, como é que ele explicava? Que é a explicação da teoria da Gestalt. Como é que ele explicaria esse não desenvolvimento se ele considera como maturação? Eu estou bem gripada, diz a Carmen. Ele considera que aí, se a criança chegou àquela faixa etária e não apresentou aquele comportamento, ele tem uma falha. Ele não usa esse termo, tá? Sou eu que uso, que a criança nasceu estragadinha, né? É uma falha da criança. Então, é atribuído à criança exclusivamente, tá? Então, é porque se ela não aprende, deve-se unicamente a algo nela, porque ela deveria, com aquela idade, ter aquele comportamento. A gente sabe o quanto é importante
Aquelas médias que foram observadas por Gesell é importantíssimo servir como padrão de referência. A gente tem, assim, hoje em dia, nas carteiras de vacinação, as carteiras de vacinação das crianças são praticamente um livro, né? Que tem toda uma série de explicação. Aquilo é útil para os pais, né? Saber que uma criança de 2 anos, o que em média ela faz com 2 anos, que ela já é capaz de falar tantas palavras. Isso como parâmetro é importante, né? Mas a gente tem que saber que isso são médias, né? E que cada indivíduo vai ter uma idade um pouquinho diferente em função dos fatores, e que a idade não é o único fator. Então, as mesmas condutas que a gente tem ali observadas por Gesell, elas são fantásticas. O problema está quando a explicação atribui unicamente ao tempo, né? E Piaget diz, olha, isso aqui é interessante, isso aqui é importante, a gente ter toda essa pesquisa desenvolvida, e a maturação que Gesell considera como sendo o fator que explica o desenvolvimento, Piaget nos diz, ele é um dos fatores que explica o desenvolvimento. A passagem do tempo é um dos fatores, porque não tem como tudo acontecer de um dia para o outro. Então, por exemplo, o sensório motor tem, em média, 2 anos. Em média, são 2 anos. Por quê? Porque toda essa transformação cerebral que vai acontecendo, ela não tem como acontecer em um único dia. Ela não tem como acontecer em uma semana. Ela precisa efetivamente de tempo para acontecer. Agora, esse tempo não é fixo, né, para todos os sujeitos, mas o tempo é necessário, né? Então, no sentido de, a maturação também é um dos fatores que vai explicar o desenvolvimento, mas não unicamente. Eu trabalho na educação infantil, né? E eu estou bem nessa fase das crianças do sensório motor. Então, até eu fiz um curso agora no recesso de atividades sensoriais, né? Porque as atividades sensoriais para aplicar nesse estágio sensório-motor é muito importante para o desenvolvimento deles, para eles poderem, aos pouquinhos, em uma semana, tu já vai vendo a diferença, né? Daí tem vários tipos de atividades, né? Percepção visual, motor, auditiva, linguagem. É o exemplo que o Ricardo deu, né? O fato de colocar a criança de bruços vai fazer com que ela, por exemplo, ela vai ter que fortalecer mais a sua musculatura, ela vai ter que descobrir uma estratégia para conseguir se virar, enfim, isso já é um desafio e tanto. É uma coisinha simples, né? Mas já é um desafio que, com certeza, vai ajudar. Por exemplo, aquele exemplo que eu adoro representar, e eu adoro na situação presencial para poder fazer isso, para poder imitar o bebê atirando as coisas longe, atirando as coisas no chão. Eu adoro isso, né? E que o adulto recolhe todos os brinquedos da criança porque ela não sabe brincar, ela só atira. Ela só atira as coisas longe, não sabe brincar. E eu sempre faço a representação e daqui eu começo a atirar. E sempre é muito interessante porque sempre tem alguém sem combinar nada, tá? Alguém no grupo, por exemplo, se eu estou num grupo, no auditório, sempre tem alguém no grupo que vai por conta própria sem ter combinado. Alguém vai assumir a tarefa de juntar as coisas para mim, né? Porque eu sou um bebê e estou atirando as coisas. Aí eu continuo atirando. E aí é muito interessante que chega uma hora, sem combinar, e a pessoa diz, tá, agora chega de atirar, tu não sabe brincar. Sempre sai alguma coisa assim. Que é a forma como as pessoas reagem, né? Então, a criança está atirando, ela está aprendendo coisas importantes, ela está construindo noções, ela está construindo noção de espaço, ela está entendendo a profundidade, né? Ela está aprendendo a distância, que se ela imprime mais força, o objeto vai mais distante, né? Ela está trabalhando com esse espaço tridimensional. Então, ela está construindo noções importantíssimas. E é muito interessante que o adulto enxerga aquilo como não saber brincar. E acaba, muitas vezes, proibindo, né, de fazer essa exploração toda. Então, tudo isso, com certeza, Isabel, toda essa oportunidade da criança tocar, experimentar,
no primeiro momento, quando é bebezinho, colocar na boca, né? Então, por isso, essa possibilidade, essa necessidade de que sejam oferecidos materiais que não sejam perigosos, porque ela precisa colocar na boca, né, para sentir a textura, sentir o gosto. Essas bolinhas aqui que inventaram, na nossa época não tinha, de gel, eles adoram, sim. Coloridas, com certeza macias, né? Nossa, é uma delícia. E na minha época de criança, nada existia. Gente, era muito diferente. Então tá. O segundo, o papel da experiência, dos efeitos do ambiente físico na estrutura da inteligência. Então, o papel da experiência, né? Então, os fatores que, segundo Piaget, explicam o desenvolvimento. O primeiro, a maturação, o segundo, a experiência. Então, essa possibilidade do sujeito experimentar é fundamental. Na educação infantil, a gente sabe que as crianças têm mais possibilidade de experimentar ainda. Até porque existe uma cultura muito assim, na educação infantil é só para brincar. Existe essa cultura. Então, as crianças ainda têm mais espaço para poder manipular. Mas conforme vai passando, né, vão passando as séries, o papel da experiência vai diminuindo, né? E aí a criança vai se tornando assim, sentada, vendo o outro experimentar. Né? É muito comum isso. O outro experimenta e observa. Agora, com a BNCC, tudo tem que ser feito um planejamento, tudo, né? A gente tem que fazer as atividades conforme os códigos, conforme, né? Então, a educação infantil tá que nem escola, que nem fosse fundamental, ensino médio, é tudo bem cobrado, professor, bem cobrado. Então, Piaget nos diz assim, o quanto a experiência é necessária, para o processo de desenvolvimento. Então, é na medida em que o sujeito age que vão se construindo as conexões cerebrais. É na ação, né? A ação é que vai possibilitando. É claro, que nem eu brinco. Se a gente pudesse ver outra pessoa realizar atividade física e a gente ficasse malhada vendo o outro fazer, seria uma maravilha, né? Seria ótimo. Já pensou? Poderia ter preguiça, né? Mando alguém fazer, pago alguém para fazer para mim. Já pensou que maravilha? E a gente fica saradona só vendo alguém fazer. Nos parece que seria bom, a Natália gostou, né, da ideia, eu adorei. Né, o meu guri mais velho, personal, todo malhadão, imagina, deixa o Felipe fazer por mim, faz tanto tempo por dia de atividade física e eu vou ficar sarada. Então, assim, a gente acha que isso é inadmissível. No entanto, em termos de aprendizagem, a gente considera isso possível. Porque, por exemplo, eu vou lá e vou dar uma aula, eu vou lá raciocinar e o meu aluno vai só observar. Então, por exemplo, eu já ouvi muitas vezes em palestras pessoas me fazerem a seguinte pergunta, muda um pouquinho a pergunta, mas assim, essa pergunta se repete. Quando eu passo um problema, as crianças não sabem fazer, problema matemático. Aí eu armo a conta e aí as crianças fazem. Ou seja, quem fez a matemática foi a professora. E as crianças só observam a professora fazer a matemática. Elas só fazem o trabalho ali mecânico que provavelmente não estão entendendo o que estão fazendo, porque quem fez a parte gostosa matemática foi a prof. Então, a criança está observando o outro fazer. E a gente admite isso, a gente não admite isso em termos de corpo, né, de físico, mas a gente admite isso do ponto de vista cognitivo, né, que o outro faça, que o outro raciocine. Então, isso em qualquer nível de ensino, né? Então, por exemplo, eu observei um professor, nossa, uma pessoa queridíssima, assim, professor de cálculo da URGS, já é falecido, mas ele diz que não podia ficar deixando os alunos fazerem, que chegava, né, no horário pontualmente, ele se virava para o quadro e começava a fazer os exercícios, fazia tudo no quadro,
explicando tudo, mas os alunos não podiam fazer pergunta nenhuma, porque não dava tempo para, né, não podia perder tempo com as perguntas, né? É o que falava que matava o conteúdo. Só depois que ele tivesse matado o conteúdo, os alunos podiam perguntar. Mas assim, ele fazia lá no quadro sozinho, os alunos olhavam. Né? Então, acho que não é o único exemplo, né? Vocês com certeza conhecem pessoas que fazem assim. Então, o professor está exercitando a sua capacidade, ou seja, o professor está aprendendo cada vez mais, a cada vez que ele faz isso, ele está aprendendo, né? Ele está realmente realizando muita aprendizagem quando ele faz isso, porque é o papel da experiência, né? Quando a gente se vê diante de um desafio, a gente vai aprender, né? O nosso cérebro vai se transformar. Agora, eu não me lembro se ele vai retomar aqui depois. Os tipos de experiência ele vai retomar depois, então não vou entrar aqui agora. Mas sem experiência, ou seja, tem que ter ação, né? A palavra ação está presente. O papel da interação, que eu acho linda essa palavra, que ela é composta de duas palavras lindas, essa não pode faltar. Essa aqui nesta casa não pode faltar, que é ação e inter, né? É interação, não é? Não sei se tem algum gremista ali que esteja sofrendo no momento, né? Porque aqui em casa eu sou a única colorada, então fico me folgando neles. Jane? Oi? Continuamos? Estava esperando se algum gremista ia se manifestar. Estão todos colorados. Então, são todos, que bom. Okay. Não, a Juliana, acho que não. O terceiro, a transmissão social. O Ricardo. Para mim, por causa acho, da minha internet, eu não estou conseguindo visualizar todos ao mesmo tempo. Não, o Ricardo já trouxe seu equipamento colorado. Ah, sim, o Ricardo Eu me lembro que a outra vez ele já estava com chimarrão, garrafa, cuia, tudo lindo. Então, o terceiro, a transmissão social em sentido amplo, transmissão por linguagem, educação, etc. Então, a transmissão social, ela é importantíssima. Uma vez, eu tive uma pessoa conhecida e tal, que era professora de primeiro ano, primeira série, ainda era série. E ela disse que em todas as turmas da escola dela, as crianças de primeira série estavam tendo dificuldades para se alfabetizar, porque elas não queriam usar, assim, uma metodologia tradicional de B mais A dá Bá e tal. Então, elas não queriam usar essa forma. Mas as crianças, por outro lado, também não estavam se alfabetizando. Até que, daqui a pouco, alguém se deu conta que mas a gente não tem, mas a gente está esperando que elas aprendam, mas a gente não está trazendo materiais escritos para elas, a gente não tem na sala, por exemplo, um cartaz com as letras. Por quê? Porque as letras são, como é que se chama, são coisas que alguém inventou, elas são arbitrárias. Por que o som A é representado por aquele desenho? Por que o som I é representado por aquele desenho? Tudo isso é arbitrário. Eu não posso representar o som do jeito que eu quero. Eu tenho que usar essa convenção que já existe. Então, para usar, por exemplo, como é que a gente representa a adição na matemática? Alguém tem que me dizer, eu não tenho como sozinha descobrir isso, né? Porque é arbitrário, não faz parte das leis da natureza. Isso é uma convenção, a gente convencionou que a adição a gente vai representar por aquele sinalzinho. A gente convencionou que o som A é representado por um determinado desenho. Então, isso depende da transmissão social, né? Então, existem coisas que a gente vai propor desafios para o sujeito desenvolver a sua capacidade de raciocínio, mas existem coisas que devem ser transmitidas socialmente porque são convenções. Então, esse caminho, ele é sempre complexo, né? Então, às vezes a gente vê pedagogicamente a situação pendendo para um ou para outro lado. Ou o cara que vai lá e faz tudo sozinho no quadro, os alunos só olham com cara de apavorados,
ou então cai no extremo oposto daquele que acha que a criança sozinha vai descobrir, né? Sendo que existem coisas que são convenções e o sujeito não tem como adivinhar sozinho, né? Que esse seria o fator da transmissão social, né? Necessária. A teoria de Vygotsky é uma teoria que prioriza a questão da transmissão social, né? É o fator que foi, assim, mais valorizado para Vygotsky, é essa questão. Então, a gente pode ver dentro das diferentes teorias um ou outro aspecto sendo valorizado. Na questão de Gesell, por exemplo, a maturação, no Vygotsky, a transmissão social, no comportamentalismo, behaviorismo, a questão da experiência física, né? A experiência física sendo o fator explicativo das aprendizagens. Então, cada teoria valoriza um ou outro aspecto. E o quarto, um fator que é com frequência negligenciado, mas que me parece fundamental e até o fator principal. Chamarei a este fator de equilibração, ou, se preferirem, de autorregulação. Então, é um fator que, bom, agora ele vai continuar e vai explicar cada um desses fatores. Só que a introdução desse novo fator, isso aqui, outros autores, então, trabalham com um ou outro fator. E Piaget é o único, então, que se deu conta, não, a gente não pode trabalhar com um ou outro fator, a gente tem que entender essa totalidade. E hoje, assim, se a gente pega, assim, as pesquisas da neurociência, quando vão explicar o funcionamento do cérebro, é isso, né? A gente nasce com um determinado cérebro, com determinados neurônios, mas esse cérebro, ele tem condições de se desenvolver. Ele nasce com condições de se desenvolver, mas para ele se desenvolver, ele depende da passagem do tempo, ele depende das experiências, ele depende, né, das informações que são possibilitadas. Então, ele não vai se desenvolver só pelo tempo ou só pela transmissão, mas por um conjunto de situações. É pela maturação, é pela experiência física e lógico-matemática, é pela transmissão social e com essa organização que o nosso cérebro, maravilhosamente, ele é capaz de se transformar, né? Porque antigamente se tinha um pouco mais a visão de que o cérebro já nasceria mais ou menos pronto e que não haveria toda uma transformação que hoje se sabe de uma plasticidade cerebral que o cérebro vai se transformando a vida inteira. Seja, né, na reconstituição de novos neurônios ou, mais especialmente, da constituição de novas conexões entre os neurônios. Isso Piaget não descobriu por meio das imagens cerebrais, ele descobriu por meio das experimentações. Então, isso é uma das coisas fantásticas, assim, quando a gente pega, mesmo Vygotsky, que tem uma explicação que eu considero mais limitada, mas há uma genialidade por trás disso, que os caras chegam a conclusões maravilhosas, sem filmadora, sem gravador de voz, sem todos esses equipamentos que a gente tem hoje, né? E os caras conseguiram se dar conta apenas pela organização de experimentos, né? Que são coisas maravilhosas que a gente chega lá e diz, tá, isso aqui ele já dizia. Eu lembrei agora, a gente estava falando desses 4 fatores, né? E aí tu trouxe a questão do behaviorismo. E isso. Lá na graduação, no meu estágio, eu estou fazendo estágio docente, a gente está exatamente começando a falar sobre o behaviorismo e a Gestalt, né? E aí, para fixar, digamos assim, né, os conteúdos, que na verdade, qual era a minha ideia? De alguma forma, forçar um pouco, pelo menos, a leitura, ou ver os vídeos que a gente colocou. Eu coloquei para eles um jogo. Aproveitei a dica da Natália, lá do Word, aquele que ela passou para nós, o WordWall, que faz jogos. Aproveitei a dica dela e montei um jogo de come-come, né? Então, tem uma pergunta,
e aí tem as respostas, né, certas e erradas, tem uma que é certa, e aí eles têm que fugir dos bichinhos e chegar na resposta certa, né? E aí a gente pediu para eles fazerem uma relação do que eles estavam percebendo, do jogo em si, de como eles vivenciaram e tal, e da experiência, com as teorias. E aí é interessante ver isso, né? Porque a gente imagina, vamos fazer um jogo, vai ser algo bem interativo, novo, piagetiano, e vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? E eles na verdade, eles enxergaram um pouco do que a gente também queria, que atrás disso tudo também tem reforço negativo, porque eles têm, se eles respondem errado, vai ter um X enorme aparecendo para eles, porque eles têm que evitar os bichos, a questão da Gestalt, de que eles têm que enxergar primeiro todo o caminho, para daí poder pensar para onde eles vão. Então, o quanto, na verdade, tudo está integrado, e qual é o objetivo que a gente tem também, que é o que eu quero depois, mais adiante, pegar com eles, né? Quando a gente for falar sobre Piaget, né? E sim, vão ter muitas coisas envolvidas. O que importa também é o objetivo que a gente quer, que é a experimentação, que é experimentar, que é o olhar, que é poder, enfim, é bem isso, experimentar, né? Para pensar, mas é interessante poder ver quando eles trazem essa questão, né, e a gente não, estou fazendo uma coisa super legal, super nova, eles não vão achar nenhuma relação com behaviorismo nem com a Gestalt, vão dizer que não tem nada a ver. Sim. Não, tem tudo a ver, né? Tem o livro do próprio Skinner, que assim, existia na faculdade de educação, existia um monte de exemplares, em que eu usava todos os semestres, assim, para cada turma que eu tivesse, eu sempre ia na biblioteca e pegava os livros todos e levava para aula, mas assim, uma vez por semestre, eu era a única pessoa que utilizava. E eram vários exemplares, e era importante, porque o importante é que essa atividade fosse feita, não tinha nem como fazer individual, ela era feita em grupo, o certo seria individual. Mas como só eu que usava e era usado pouco, levaram para psicologia. Um dia eu cheguei bem faceira, vou pegar os livros para aula. Cadê? Foi para psicologia, ninguém usava. Mas o professor Paulo Slomp fez um capítulo do livro como se reproduzindo o esquema do livro, tá? Skinner criou uma técnica que se chama instrução programada. Quando eu era criança, essa técnica era muito usada. Os livros escolares utilizavam direto essa técnica. Então, Skinner inventou essa técnica e ele trouxe o conteúdo da teoria usando essa técnica da instrução programada. Lá na minha época de infância, assim, isso era o auge, né? Todas as matérias tinham. Tinha o formato, assim, o formato variava um pouquinho de um livro para outro. Tinha uns que a gente tinha resposta depois né, tinha problemas ali e tinha resposta embaixo, e a gente tinha que colocar um plástico vermelho para decifrar o que estava escrito ali. Então, tinha algumas modificações nisso. Mas esse livro, especialmente, porque Skinner criou a máquina de ensinar, usando o que hoje a gente teria, né, essa facilidade maior de computadores, só que lá no final dos anos 50, computadores eram coisas caríssimas e inviáveis, né, assim, só as grandes empresas tinham computadores. Então, ele criou essas máquinas de ensinar que eram, enfim, eram ferramentas caras, não chegava a ser um computador, mas eram similares, caros. Então, ele pensou, já que essa tecnologia é cara, vamos adaptar ao papel. E aí ele usou a mesma tecnologia, claro que no computador é melhor, por quê? Porque o próprio computador ele é programado para identificar se a resposta está certa ou errada, né? E passar adiante se a resposta está correta, para passar de fase. Então, ele criou essa tecnologia aplicando. O que acontece? Quando a gente faz os exercícios e segue o livro, esse análise do comportamento, é muito bacana de fazer. Eu sempre gostei muito de levar para aula para as pessoas sentirem como é que funciona, porque ele é organizado de tal maneira que acaba parecendo um jogo, e a gente vai respondendo, como se fosse um jogo. E chega no final, a gente sabe responder as perguntas. No entanto,
é muito interessante, a gente sabe responder as perguntas, mas a gente necessariamente não entendeu o que está por trás. Então, a gente é condicionada a responder. Então, ele é bem interessante por isso, porque ele nos dá essa experiência do condicionamento. A gente se condiciona a responder. Assim como quando a gente se condiciona lá repete os exercícios do Kumon, o cara adquire agilidade. Não necessariamente ele entendeu o que está por trás daquela operação. Então, essas atividades o professor Paulo Slomp, ele programou, né, um dos capítulos vale a pena fazer, para a gente conhecer o que significa essa ideia de que a gente vai condicionar o comportamento. Só que condicionar o comportamento é o seguinte, quando perguntarem, e eu me lembro que quando eu era criança, o Ricardo colocou aqui, é a máquina de ensinar? Ah, isso mesmo. Ótimo. Ótimo, é a máquina de ensinar, é maravilhoso, né? Porque é uma coisa inovadora. Gente, aquilo ali é uma coisa mega inovadora. Agora, então, eles vão aprender, mas o aprender aqui significa conseguir responder de forma rápida, né? Quer dizer, perguntou 9 vezes... Exatamente, perguntou 9 vezes 9, o cara sabe que é 81. O que isso significa? O que é a multiplicação? Não interessa. O cara sabe dar a resposta, né? É como quando a gente treina o nosso pet, que faz coisas assim, tipo, ele faz tal coisa e ganha um petisco, né? O que significa aquilo? O que ele está fazendo, né? Qual é a lógica de tudo aquilo? Então, isso não importa, né? Então, dentro dessa concepção, aprender é simplesmente essa automatização dos comportamentos, né? Então, é uma coisa bastante limitada, né? Então, automatiza os comportamentos, o que não quer dizer que em alguns momentos, especialmente em caso de autismo, se utiliza muito uma forma de terapia que é a ABA, né? Que é baseada na análise comportamental, na análise experimental do comportamento, que daí significa, bom, se o sujeito não tem condições de repente, de avançar em termos de entendimento, enfim, mas ele precisa ter uma certa autonomia na realização das suas ações, né? Por exemplo, de poder se vestir, de poder ir ao banheiro, enfim, de fazer as suas tarefas. Então, é nesse sentido, né? Então, são muito interessantes os achados da teoria do Skinner, né? Mas lembrando que o objetivo não é a compreensão, não é a lógica, é o sujeito automatizar comportamentos. Sim. Então, vamos seguir. Comecemos com o primeiro fator, a maturação. Pode-se pensar que esses estágios são simplesmente um reflexo de uma maturação interna do sistema nervoso, seguindo as hipóteses de Gesell. Por exemplo, bem, a maturação certamente desempenha um papel indispensável e não pode ser ignorado. Toma parte, certamente, em cada transformação que ocorre durante o desenvolvimento da criança. Entretanto, esse primeiro fator, por si só, é insuficiente. A gente sempre diz assim, usando... sim, é o clipe do Pink Floyd, é o Ricardo, né, que diz, é aquela coisa que automatiza, o sujeito responde, né? Eu costumo brincar que, às vezes, a gente aprende muitas coisas na escola cuja finalidade, cujo objetivo é passar de ano na escola. E que, às vezes, né, mas isso, assim, é uma coisa que é da tradição, que é difícil da gente romper, e a gente vai se dando conta que isso não está legal, mas é difícil da gente romper com isso, né? Que tem muita coisa que serve para isso, para a gente passar de ano, mas que, né, no que aquilo melhorou a nossa compreensão do mundo. Então, Piaget, sempre quando a gente fala desses 4 fatores, vou repetir, né? A maturação, a experiência física e lógico-matemática, a transmissão social e a equilibração, ele sempre vai nos dizer, ele vai dizer com relação a cada um desses fatores, que isoladamente, por exemplo, a maturação é necessária, mas ela não é suficiente. Ele vai dizer isso com relação a cada um dos fatores, né? Para a gente explicar o desenvolvimento.
A maturação é necessária, mas não é suficiente. Então, a própria maturação é assim, ó, lembrando que a gente precisa de uma passagem do tempo, tem que ter uma passagem de tempo, né? Não é uma coisa automática, assim, ó, o cara virou operatório concreto e já sai e já tem domínio sobre todas as operações. Não é assim. Ou a criança entra no pré-operatório, né, com a linguagem e já sabe, domina toda a linguagem. Não, não é assim. Precisa de tempo. Então, é necessária, a maturação é necessária, mas não é suficiente. Antes de tudo, não sabemos praticamente nada acerca da maturação do sistema nervoso, além dos primeiros meses da existência da criança. Sabemos coisa alguma acerca disso durante os 2 primeiros anos, mas pouco sabemos no seguinte. Só um pouquinho, acho que eu me perdi aqui. Sabemos alguma coisa acerca disso durante os 2 primeiros anos, mas pouco sabemos no seguinte, tá certo? Acima de tudo, a maturação não explica tudo, porque a idade média na qual esse estágio aparece, idade cronológica média, vira grandemente de uma para outra sociedade. Gente, falta muita pontuação nesse texto. Ai, isso me dá um nervoso. Gente, vocês estão reparando, assim, tem faltam vírgulas. Isso me dá um nervoso tão grande. Ai, aí, às vezes, eu me perco, parece que eu não falei alguma coisa. Tu também, Lari? Fizeste assim. Tu também? Eu fico nervosa. Eu sinto a Juliana também vai começando a dar uma coisa assim. Ai, falta uma vírgula aqui, falta outra aqui. Ai, mas... Toda pontuação já é complexo. Sem pontuação, então... Sim, porque muda o sentido da frase. Ó, durante as pesquisas piagetianas, ele teve muita gente, depois ele que começou a ficar famosinho e tal, muita gente foi estudar em Genebra com ele. Tem várias obras, por exemplo, O Nascimento da Inteligência foi escrito por ele sozinho, lá no início da carreira dele. Mas tem outras obras, por exemplo, com Abstração Reflexionante, que aparece ali nos capítulos. Este aqui foi escrito por fulano, que eram orientandos, pessoas que foram estudar com Piaget e que escreveram, né, em parceria. Então, sempre tem vários livros assim que tem esses textos de pessoas que foram estudar com Piaget. E muitas dessas pessoas, por exemplo, ainda durante a vida de Piaget, nos seus países, replicaram experimentos que Piaget tinha feito. Então, é isso que ele diz, que a gente pode verificar, existem pessoas que realizaram experimentos, mas que encontraram, né, algumas variações dentro de um sujeito, de cultura, médias de idade, né? A média de idade em que a gente chega a uma determinada noção, neste lugar foi essa, mas fulano lá naquele lugar encontrou diferente. O ordenamento desses estádios é constante e tem sido encontrado em todas as sociedades estudadas. Foi encontrado em vários países onde os psicólogos em universidades refizeram os experimentos, sendo encontrados em povos africanos, por exemplo, nos povos muçulmanos, no Irã, seja em vilarejos como em cidades. Entretanto, ainda que a ordem de sucessão seja constante, a idade cronológica desses estágios varia bastante. Então, assim, essa frase, sublinhem, tá? Isso, com certeza, essa frase a gente usa muitas vezes em textos, seja em dissertações, seja em teses, a gente usa essa frase, que a ordem de sucessão é constante, ou seja, não tem como ser operatório concreto antes de ser pré-operatório, né? Então, é o que o Piaget fala, é o caráter, ele chama isso de caráter integrativo. São feitas certas construções no sensório motor, sobre as quais serão construídas noções no pré-operatório, e assim vai, ou seja, é um caráter integrador, não são assim, estádios que aconteçam de uma ordem qualquer, não, porque um depende sempre do outro. Então, a ordem de sucessão, ela é constante. No entanto, as médias de idade podem variar de um grupo para outro.
né? Eu já comentei aqui com o grupo de uma aluna que eu tive na UBRA de Guaíba, e que era diretora de uma escola que ficava próxima à faculdade, e aí a gente foi a turma inteira numa certa tarde aplicar determinados experimentos para uma turma de primeiro ano da primeira série, de 7 anos, que a gente aplicou algumas provas de conservação dessas crianças, né, de uma determinada turma, e que elas eram de 7 anos, e daquela turma a gente encontrou uma menina que tinha conservação. Tá, não era a turma aquela de primeira série de 7 anos, tá? A gente encontrou uma menina que tinha conservação, as demais não. Né? A conservação usando massinha de modelar, usando líquidos. Então, a média daquele grupo estava diferente da média que a gente encontra. Em média, as crianças de 7 anos já têm essa noção. Aquelas crianças não tinham. Então, pode variar de um grupo para outro, pode variar ali dentro daquele contexto, que era um contexto, assim, era uma escola dentro de uma comunidade bastante pobre, né? Então, pode mudar dentro de uma mesma cidade, enfim, por isso são médias, né? As idades são bastante variáveis, como diz Piaget. Por exemplo, as idades encontradas em Genebra não são necessariamente as idades que foram encontradas nos Estados Unidos. No Irã, na cidade do Teherã, acharam-se aproximadamente as mesmas idades de Genebra, mas há um atraso sistemático de 2 anos nas crianças camponesas. Os psicólogos canadenses que fizeram nossos experimentos, Monique Laurendal e Fetter Adrian Penard, acharam uma vez mais as mesmas idades em Montreal. Mas quando fizeram os experimentos em Martinica, encontraram um atraso de 4 anos em todos os experimentos, e isso a despeito de as crianças de Martinica irem a uma escola organizada conforme o sistema francês e com currículo francês, e alcançarem ao fim dessa escola elementar um certificado de educação primário mais alto. Há então um atraso de 4 anos, isto é, há os mesmos estádios, mas sistematicamente atrasados. Assim, vê-se que essas variações de idade mostram que a maturação não explica tudo. O nosso auxiliar de procurar as informações, Ricardo, procura aí onde é que fica Martinica, a não ser que vocês saibam sem procurar. Procura aí para nós a tal da Martinica. Na França, professora. A Martinica na França? Eu acho. Eu acho que era uma colônia francesa. Não. É na região ultramarina da França, nas pequenas Antilhas, no Caribe. No Caribe, né? Isso, mas pertence à França. Tá, é que assim, ó, por exemplo, é muito engraçado, um dia eu estava vendo um programa de televisão e os caras se referiam, os caras ali, por exemplo, na região norte do Brasil, se referiam a quem estava na Guiana Francesa, porque assim, ó, eles são cidadãos franceses, né, os que são da Guiana Francesa. Eles são, por isso que diz, né, é França, porque eles se consideram, eles têm todo o status de cidadão francês. E alguém dizia assim, ali quando atravessa o rio é a Europa. É a Europa, por quê? Porque os caras que são ali da Guiana Francesa são considerados franceses. Francês Martinique, que é um departamento ultramarino insular francês no Caribe, isso. Então, lá no Caribe, né, essas crianças... Então, todo o sistema educacional, eles são considerados cidadãos franceses, e o sistema educacional é o mesmo. Então, é por isso que ele diz assim, ó, é o mesmo sistema educacional, no entanto, eles encontraram uma diferença bastante grande nos experimentos. Mesmo tendo, e é bem interessante, assim, porque tu vai jogando com esses elementos. Eles têm o mesmo sistema educacional. Se o ensino fosse suficiente para determinar o desenvolvimento, então eles têm o mesmo sistema de ensino.
Então, se o ensino fosse suficiente, se a transmissão social fosse suficiente, eles deveriam estar no mesmo nível que os outros, né? Então, são jogadas, os experimentos vão jogando com essas variáveis, que às vezes tu vai mudar, desculpa o barulho do microfone aberto, tem uma aula de criança, dança rítmica, que beleza. Então, vão jogando com esses elementos, né? Então, por exemplo, o ambiente é diferente, mas o ensino, a transmissão social é a mesma. A idade é a mesma, mas eles não atingem o mesmo desenvolvimento. Eles encontraram aqui uma diferença bastante grande de idade entre as crianças lá na França e as crianças de Genebra e as crianças lá da Martinica. Certo? Uhum. Continuarei agora a examinar o papel desempenhado pela experiência. A experiência de objetos da realidade física é objetivamente um fator básico no desenvolvimento das estruturas cognitivas. Mas, mais uma vez, esse fator não explica tudo. Eu posso dar 2 razões para isso. A primeira razão é de que alguns conceitos que aparecem no início do estágio das operações concretas são tais que não posso ver como poderiam ser formados a partir da experiência. Como um exemplo, tomemos a conservação de substância no caso de mudança da forma de uma bola de massa de modelar, plastilina ou argila. Damos essa bola de massa de modelar a uma criança que a modifica em uma forma de salsicha, e a ela perguntamos se a mesma quantidade de matéria, isto é, a mesma quantidade de substância de antes. Perguntamos também se agora tem o mesmo peso, e por fim, se tem o mesmo volume. O volume é medido pelo deslocamento de água quando colocamos a bola ou a salsicha em um copo com água. Os achados, que têm sido os mesmos sempre que o experimento tem sido feito, mostram-nos primeiro a conservação da quantidade de substância. Aproximadamente aos 5 anos, a criança dirá: há a mesma quantidade de massinha. Aos 8 anos, somente... tá? É aos 8. Os 8 anos. 5, tá. Desculpa. Aproximadamente aos 8 anos, a criança dirá: há a mesma quantidade de massinha. Somente mais tarde, a criança afirma que o peso é conservado, e ainda mais tarde que o volume é conservado. Assim, pergunto-lhes de onde vem a ideia de conservação da substância. O que é uma substância constante e invariante quando não possui peso ou volume constante? Através da percepção, pode-se constatar o peso da bola ou o volume dela, mas a percepção não pode dar uma ideia da quantidade de substância. Nenhum experimento, nenhuma experiência pode mostrar à criança que há a mesma quantidade de substância. Ela pode pesar a bola, e isso levará à conservação de peso. Ela poderá mergulhar a bola na água, e isso levará à conservação de volume. Mas a noção de substância é atingida antes de peso e de volume. Essa conservação de substância é simplesmente uma necessidade lógica. Agora, a criança compreende que quando há uma transformação, algo deve ser conservado, pois revertendo a transformação pode-se voltar ao ponto de partida e de novo ter a bola. Ela sabe que algo é conservado, mas não sabe o quê. Ainda não é o peso, nem o volume, é simplesmente a forma lógica, uma necessidade lógica. Mas parece-me um exemplo de progresso no conhecimento, uma necessidade lógica de algo a ser conservado, ainda que a experiência não possa ter levado essa noção. Não é simplesmente o fazer em si, né? Porque a gente vê, assim, eu sempre digo, tem muitos experimentos na internet que tem, assim, muitos erros na aplicação das provas. A gente coloca método clínico, provas piagetianas, existem muitas provas realizadas de forma incorreta, né? Que a criança simplesmente faz, mas o bonito da prova é justamente desafiar a criança, tentar colocá-la em desequilíbrio, não é simplesmente fazer por repetir, né? Não é isso que ele se refere como fator simplesmente o repetir não vai levá-la a se dar conta das noções,
né? Ela pode repetir o experimento, pode fazer o experimento, e não vai necessariamente chegar às conclusões necessárias. Outra coisa que ele fala aqui, assim, que é o conceito, ele não usou o termo aqui, mas é o termo, é a decalagem. Em português, desculpa, em francês tem acentos, tá? Mas em português a gente pode dizer decalagem ou decalagem. Vocês vão ver das duas maneiras, tá? Do francês, decalagem, né? Então, a gente usa em português tanto decalagem quanto decalagem, ele não usou aqui a expressão para explicar essa diferença em termos de tempo, que o cara, quando é operatório concreto, ele vai construir, ao longo do operatório concreto, várias noções, mas elas não se dão ao mesmo tempo. Ele precisa de um tempo, por exemplo, entre ter a conservação da substância, em média aos 7 anos, a do peso, a conservação do peso vai ser em média aos 9, 10, e a conservação do volume vai ser em média aos 12 anos. Então, é tudo dentro do operatório concreto, mas precisa de um intervalo de tempo entre uma e outra. Existem traduções que usam um termo bem ruim, que eu não gosto, eu prefiro usar o termo francês mesmo, ou acrescenta apenas um M. Existem traduções que usam assim, ó, desfasamento, ou defasagem, no juízo moral, eu acho que ele usa muito na tradução, né? Eles usam muito esse termo de defasagem. E é muito ruim essa tradução. Tem vários livros que usam esse termo, e eles são bem ruins, por quê? Porque eles dão a ideia de algo que está atrasado. E não está atrasado, é alguma coisa do processo. O processo exige tempo, ou seja, ele necessita de um tempo, e é isso que Piaget deu o nome de decalagem, né? Falar em desfasamento, defasagem, significa que está fora da fase. Esses dois termos, uma vez a gente estava fazendo, eu tive uma disciplina no pós, que era a gente estava lendo algum livro, Aprendizagem e Estruturas do Conhecimento, da Imelda Bovei Sinclair. E esse livro, ali constava que tinha sido traduzido por 2 pessoas. Eu imagino que sejam 2 irmãs, porque elas tinham o mesmo sobrenome igual. Então, eu acredito que sejam 2 irmãs. Na metade do livro, ela falava desfasamento. Na segunda metade, daí falava defasagem. E então, eu imagino que cada irmã traduziu a metade do livro. E elas usaram termos diferentes. Eu não tinha me dado conta, até que alguém perguntou, tá, mas o que são esses 2 termos? Epa, é que a gente vai lendo, eu não tinha parado assim. Daí, não, espera um pouquinho. É porque a mesma coisa, uma traduziu de um jeito, a outra traduziu do outro jeito, e, na verdade, esses 2 termos estão ruins, tá? Não é defasagem, o cara não está fora de fase, ele não está atrasado, não é algo defasado. É apenas que o processo de desenvolvimento demanda tempo, sim. Né? Ele demanda um tempo, ele demanda, né, então, uma determinada noção que vai ser normalmente construída com 7 anos, não significa que todas aquelas noções do operatório concreto vão ser ao mesmo tempo. Ele precisa, sim, de um tempo de organização para poder chegar a outra noção, para poder chegar à construção da outra noção. Então, não é uma coisa mágica, assim, vai ser tudo ao mesmo tempo, né? Não, ele precisa de um tempo. Isso, então, Piaget chamou de decalagem. Esse é um termo bem importante, que é uma coisa bem piagetiana, esse termo. A gente não encontra em outros autores. Para explicar que o tempo ele é necessário para o desenvolvimento. Não tem como eu ensinar essas noções para a criança. Então, por exemplo, existiram experimentos fazendo isso, acreditando que se poderiam ensinar essas noções de conservação. Então, por exemplo, vai lá e mostra para a criança, faz o experimento e mostra para ela, utilizaram, então, massinhas de modelar e mostraram,
A massinha que está em forma de salsicha e a que está em forma de bolinha tem o mesmo tanto de massinha. Beleza? A criança memoriza e, quando mostram aqueles mesmos elementos, ela até responde que tem o mesmo tanto. Mas no momento que muda o material, ela volta para o seu pensamento original. Então, não adianta, né, ensinar essa noção, não adianta, isso não é ensinável. Essas noções precisam ser construídas e demanda tempo, sim. A criança precisa de um tempo para isso. Não tem como a gente acelerar. Então, existiram esses pesquisadores que acharam assim, não, a gente pode acelerar esse processo ensinando a resposta para a criança. Mas isso é uma necessidade do adulto, né? Não é uma necessidade da criança. Ai, como eu quero chegar logo no operatório formal. A gente não... Para a criança, ela é feliz do jeito que ela é, né? Então, a gente que pensa, assim, quando um adulto, inclusive quando tem as avaliações das crianças, é o adulto que diz, ela ainda não é tal coisa, ela ainda não tem a conservação, ela ainda não é alfabética. Então, é o adulto que está ansioso para ela chegar. Ela é o que é e está feliz assim, né? Então, é necessário tempo, sim, para toda essa organização do cérebro. Minha segunda objeção contra a suficiência da experiência como um fator de explicação é a de que a noção da experiência é muito equívoca. Há, de fato, duas espécies de experiências que são psicologicamente muito diferentes. E essa diferença é muito importante do ponto de vista pedagógico. É devido à importância pedagógica que enfatiza essa distinção. Em primeiro lugar, há o que chamarei experiência física, e um segundo, o que chamarei de experiência lógico-matemática. Assim, essa diferença, ela é muito marcante. É bem comum a gente dizer assim, quando a gente entrevista professores, é bem comum as pessoas dizerem que a experiência é importante para a aprendizagem. Isso, assim, ó, é quase unânime. Mas o que vai variar é quando a gente pergunta o que é a experiência. Aí isso sim é que vai ter uma diferença muito grande no que se considera a experiência. Quando a gente pega lá a máquina de ensinar, é um tipo de experiência que é proposta, e por isso Skinner, quando a gente diz que o Skinner propõe um ensino passivo, ele nega completamente. Ele, pelo contrário, ele criou a máquina de ensinar dizendo que era um ensino em que o sujeito era ativo, porque ele estava fazendo coisas o tempo inteiro, ele estava manipulando a máquina de ensinar, ou o tempo inteiro, se ele não está na máquina de ensinar, ele está escrevendo no livro, ele está escrevendo ele está fazendo alguma coisa. Então, a noção de que o que é ativo, quando a gente diz de fora, faz uma análise externa e diz que o behaviorismo considera o sujeito passivo, é uma interpretação de fora, tá? Porque o próprio Skinner, os behavioristas dizem o contrário, que eles propõem um sujeito ativo. Mas aí a diferença é o que eles consideram um sujeito ativo, né? O sujeito está fazendo coisas, mas que tipo de coisas e como que ele está fazendo, né? Então, há uma diferença muito grande aqui. Uhum. A experiência física consiste no agir sobre os objetos e construir algum conhecimento sobre os objetos mediante a abstração dos objetos. Por exemplo, para descobrir que este cachimbo é mais pesado do que este fósforo, a criança pesa ambos e encontra a diferença nos próprios objetos. Isso é, experiência no sentido comum do termo, o sentido usado pelos empiristas. Mas há um segundo tipo de experiência, que chamarei de lógico-matemática, onde o conhecimento não é construído a partir dos objetos, mas mediante as ações efetuadas sobre os objetos. Isso não é a mesma coisa. Quando se age sobre os objetos continuam aí, mas há também uma série de ações que modificam os objetos. Agora começou a complicar. Agora começou a complicar. O que será que significa, gente? Se vocês puderem me ajudar a dizer aqui, os objetos continuam aí.
mas há ações que modificam os objetos. Ai, o que será que significa isso? O que será que significa isso? Eu escutei outro dia o professor Fernando, eu estava por perto, escutei ele falando, acho que foi na quinta-feira de manhã, ele falando sobre isso, de modificar os objetos. Ele fala alto, daí eu escuto. E aí, o Ricardo, que estava lá, né? Será que tu pode nos ajudar? O que significa isso? É uma impressão minha, assim, né? Na minha visão. Na verdade, a gente nunca tem uma cópia exata do mundo na mente, né? A gente tem a gente tem um recorte nosso, que de certa forma está muito influenciada pelas nossas experiências. Então, quando eu ajo quando estou agindo sobre um objeto, fisicamente o objeto ele não se altera, mas a forma como eu enxergo o objeto muda, né? E a forma como eu passo então a agir sobre ele novamente, né? Então, sei lá, por exemplo, se eu estou analisando um circo, né? Um circo. A partir do momento que no GeoGebra, estou mexendo num software do GeoGebra ali, a partir do momento que eu movimento a figura, ou mesmo que fosse um objeto físico, ela não se altera, ela continua sendo um círculo, né? Continua sendo uma bola, por exemplo, continua sendo uma bola. Mas eu vou retirando qualidades dela e ela vai mudando para mim. Então eu verifico que ela sei lá, ela é uma bola amarela, ela tem uma superfície mais áspera. Eu vou retirando informações dela e aquele objeto vai se modificando para mim, né? É na minha relação com o objeto que há essa modificação, né? É por isso que o Piaget fala numa interação que é do objeto com o sujeito. Então, eu modifico o objeto, ao agir sobre o objeto resiste a mim, né? E ele faz com que ele age sobre mim, e aí, nessa inter-relação, eu passo a enxergar o objeto de forma diferente. Tá, mas agora eu vou bancar a chata. Tá, mas então, não se modificar o objeto não significa, então, que ele vai sofrer uma transformação, que ele vai ficar diferente? Para mim, sim. Mas, assim, se a gente for lá para a disciplina do professor Sérgio Franco, sobre o que é o ser, né? Assim, a ideia do ser, aqui, a verdade absoluta, pensando no objeto absoluto, assim, ele não se modifica, né? Ele continua tendo as mesmas características físicas, o número de átomos, sei lá, né? Então, ele não se modifica, mas para mim ele se transforma. Ele se transforma dentro do meu mundo, né? Da minha noção de mundo. Isso é uma coisa bem, bem bonita, né? Quando a gente vai entendendo o que é a assimilação e a acomodação, que a gente transforma o objeto, ou seja, a nossa compreensão do objeto vai mudando, por mais que fisicamente ele é o mesmo, mas ele não é mais o mesmo, né? Então, qualquer noção que a gente vai mudando, então a nossa compreensão do mundo, ela vai mudando. Então, a nossa sensação é de que o mundo está diferente. Na verdade, a gente está fazendo uma leitura diferente do mundo. Então, a explicação do Ricardo, ela é perfeita, né? Então, a gente modifica esse objeto porque, para nós, esse objeto, ele mudou, ele vai ter elementos que ele não tinha antes, né? A gente está enxergando nele coisas que a gente não enxergava antes. Né? Então, isso é muito importante do ponto de vista pedagógico, porque quando a gente mostra um objeto para o nosso aluno, a gente tem a impressão de que a gente está mostrando e a gente está explicando e o aluno está vendo o objeto do mesmo jeito que a gente está vendo, que ele está compreendendo do mesmo jeito, do jeito que a gente está explicando, ele está compreendendo. E, na verdade, ele está fazendo uma construção dessa noção de objeto, a gente está, com certeza, tentando contribuir para que mude essa noção, esse objeto mude para o sujeito, mas ele não vai mudar do mesmo jeito que muda para mim. Então, esse é um engano que a gente tem. Mas esse objeto, ele, com certeza, ele vai mudando, ele vai adquirindo novas características que a gente não tinha. A Jane ia falar?
Eu disse que, na verdade, também ele não, ele é o mesmo objeto, por exemplo, a bola, né? Que o Ricardo vê pode ser a mesma bola que eu vejo. Só que a bola que ele descreve pode ser diferente da bola que eu vou descrever. Porque a relação que ele teve foi uma e eu tive outra. E aí eu estava pensando na própria questão, né, do livro que a gente lê, né? Estava lendo as coisas, estou fazendo essa disciplina do Sérgio também com o Ricardo. A gente lê alguma coisa, mas quando tu vai ler de novo, é o mesmo livro para ti, inclusive. É o mesmo livro, é as mesmas frases, é as mesmas sentidos. É bem importante, assim, a gente retornar, que às vezes diz, não, mas esse livro a gente já estudou. Mas quando a gente volta a ele, a gente sempre acaba encontrando algum detalhezinho diferente, né? Eu não sei qual foi o pensador, né? A aula do professor Sérgio é maravilhosa, assim, tem muita coisa, mas é muita coisa, assim, eu tô mega assustado. Mas ele falou uma frase que eu achei massa, assim, que foi a gente nunca se banha, a gente nunca passa pelo mesmo rio 2 vezes. Porque o rio é outro e a gente é outro, né? Eu achei essa analogia fantástica, assim. O professor Sérgio foi meu bicho no curso de psicologia. Embora os nossos cabelos não revelem, nós temos a mesma idade, tá? O professor Sérgio é a mesma idade que eu, foi meu bicho. Por quê? Porque ele entrou primeiro na filosofia, e daí no ano seguinte entrou, por isso que ele tem um ano a mais, desculpa, tem a mesma idade, e entrou no ano seguinte e é meu bicho, né? Mas o cabelo dele já é branco há muito tempo. Fazendo uma última analogia, prof, desculpa, mas é só porque foi quando eu estava mandando um vídeo para a Giane ontem à noite, e aí na hora eu pensei em fazer uma correlação com de Piaget em matemática e tal, e aí pensando sobre essa coisa do objeto, que o objeto se modifica na ação do sujeito, né? O sujeito ele age sobre o objeto, e o objeto, então, ele se modifica porque ele se transforma para o sujeito. E aí, pensando nas aulas de matemática, assim, uma coisa que a gente faz muito, eu já fiz bastante, assim, e agora estudando um pouco mais, que lindo. É muito lindo. Estudando, a gente vai enxergando os erros que a gente comete, né? Que é aquele clássico do professor de utilizar um recurso novo de uma maneira antiga. Então, a utilização da tecnologia, por exemplo. Quantas vezes eu fui para a sala de aula fazer construções geométricas no GeoGebra, eu projeto no quadro, eu faço, eu explico, eu digo o que aconteceu, eu mostro que a reta é paralela, tudo eu. Aí eu saio da aula e digo, arrasei, cara, minha aula foi topzera. E aí, no outro dia, a primeira atividade que eu vou fazer, eu vejo que eles não pegaram conceito nenhum. Por quê? Porque fui eu que fiz, né? Não foi o aluno que agiu sobre o objeto. Então, para ele, de repente, aquilo foi estranho. Foi tão estranho que nem desequilibrou ele. Estava tão distante dele que nem desequilibrou. Então, a importância de botar o aluno nesse papel, né, de protagonista, de ele ser o experimentador. Porque se ele experimenta, é ele que age, e aí sim, os conceitos que se constroem nessa experimentação passam a ser dele, porque foi ele que construiu. Eu brinco, eu chamo de que, de repente, a novidade é tão novidadosa, não existe essa palavra, tá? Isso é um neologismo, eu que inventei. É uma novidade tão novidadosa que o cara não consegue nem elaborar uma pergunta, né? Tão distante dele. Eu tive uma orientanda de mestrado chamada Amanda Quadros. Ela fez a pesquisa dela de mestrado com pessoas que fizeram o curso de pedagogia à distância da primeira turma, que usaram tecnologias, né? No curso, ao longo do curso, foram utilizadas tecnologias. E era muito interessante que, por exemplo, numa dessas professoras que ela observou, na escola dela, era muito difícil as crianças irem ao computador, porque tinha que reservar o laboratório de informática, mas já tinha que dizer o assunto e a página que tinha que estar aberta
porque para que quando as crianças chegassem no laboratório, todas as máquinas já estivessem abertas, digamos que o assunto de hoje é sabiá, todos já estivessem abertos naquela página, porque senão eles perdiam muito tempo até encontrar. Eles perdiam muito tempo até encontrar a página, o que era, até encontrar o assunto. Gente, então é isso. Então, para que adianta usar o computador se ele era utilizado do mesmo jeito que uma folhinha, né? A mesma coisa. Ou se a professora tivesse escrito no quadro, era a mesma coisa. Né? Que quando justamente o poder ir procurar no computador, poder encontrar, poder se distrair com redes sociais, todo esse movimento que é a aprendizagem importante, né? O cara vai lá, procura uma coisa, procura outra, vai, decide se aquele site está legal ou não, isso que é o importante, né? Mas como assim, ó, de repente, tendo o equipamento, não era o caso da escola, a escola tinha equipamento, mas não se utilizava por esse tipo de razão, né? Então, porque às vezes a queixa a gente não tem laboratório, não tem máquinas adequadas e tal, não era o caso. Gente bonita, nós já estamos quase na nossa hora, acho que ficamos por aqui, né, por hoje. Acho que a gente fica por aqui. O que vocês me dizem? Mas eu também falei, vocês viram que eu falo muito, se vocês não me contiverem, eu falo demais. Tá, gente? Então, sempre que tiverem que falar, me interrompam, por favor. Ô, prof, depois que a gente, de repente, antes de iniciar o livro, se a professora quiser, desculpa, se o prof quiser fazer um dia de discussão sobre decalagem, eu ficaria imensamente feliz. Que é o meu calcanhar de Aquiles. Podemos iniciar na semana. Eu não sei porque Não, a gente pode iniciar na semana que vem falando sobre esse conceito. Podemos voltar, porque ele é bem importante para entender, a gente volta a ele. Ele é bem, muito, muito, muito importante, mas é um conceito pouco trabalhado. Ele é pouco quando o professor Fernando deu no semestre retrasado a disciplina, ele deu bem, assim, mas eu ainda não tinha muita coisa. Então, esse é o momento. Eu não escutei. Eu não sei com quem. Será que é o Ricardo? Ou da Jean? Não é o Ricardo. A gente retorna a ele, Ricardo. Eu acho que ele é bem significativo, ele é bem importante. Tá? Não é muito trabalhado, ele não aparece em muitos textos, mas vamos voltar a ele, sim. Pode ser? A gente começa com ele, embora ele não tenha aparecido a palavra decalagem aqui, mas quando o Piaget falou disso, dessas diferenças, que demora, então, em torno de 1 ano e meio para conseguir chegar a outra noção, o que ele está falando é de decalagem sem ter usado a palavra. Joinha, então? Uma boa semana para vocês. Então, a gente se encontra semana que vem. Que bom encontrar vocês. Prof, queria só dizer como é maravilhoso estudar contigo. Ai, que bom! Agradeço. E obrigada, então, por estar aqui de volta depois de tanto tempo. Né? Mas, viu, a prof continua a mesma. Né, Ricardo? Obrigada. Então, uma boa semana. Boa semana.